Roberto Carlos acabava de sair do Centro Esportivo Comunitário no bairro de Jardim do Lago, nos arredores de Campinas. Era um local simples, com quadras de cimento gasto, alambrados enferrujados e uma arquibancada improvisada feita com blocos de concreto e bancos de madeira. Mas para ele, aquele lugar era mais valioso do que qualquer estádio luxuoso da Europa. Aquele centro era o reflexo silencioso de uma promessa que ele fizera anos atrás: retribuir tudo o que a bola lhe deu. E ali, onde tantas crianças encontravam abrigo, espaço e direção, Roberto via seu propósito fora dos gramados ganhar forma. Fazia anos que ele financiava discretamente o projeto, sem alarde, sem placas com seu nome, sem coletivas de imprensa. Ele nunca gostou dos holofotes quando o assunto era ajudar. Preferia o anonimato das ações sinceras. Mas naquela manhã ensolarada, algo o impulsionou a visitar o centro. Talvez fosse saudade. Talvez fosse o cansaço de ver tantas manchetes sobre desilusões no futebol e a vontade de renovar sua fé na magia da bola. E a visita foi além das expectativas. Ao cruzar o portão de entrada, foi recebido por gritos e risadas infantis. Eram dezenas de crianças correndo descalças ou de chinelo pelo campo de terra batida, improvisando times, driblando com alegria pura. A energia era contagiante. Os olhos de Roberto marejaram. Parou por alguns instantes, encostado no portão, observando aquela cena como quem vê um filme do próprio passado. E então, no meio daquele caos alegre, um menino de cerca de 8 anos se destacou. Chutou uma trivela perfeita com o pé esquerdo. A bola fez uma curva linda, bateu na trave e entrou. O menino correu para comemorar, erguendo os braços e gritando com entusiasmo: Roberto Carlos! Roberto Carlos sorriu. Um sorriso espontâneo, daqueles que vêm da alma. O coração apertou. Era como se aquela criança, sem saber, tivesse devolvido a ele uma parte esquecida da sua própria infância. Por alguns segundos, voltou no tempo. Viu a si mesmo correndo pelas ruas de São Cristóvão, chutando latas, jogando bola com os irmãos, sonhando em calar o estômago vazio com o som de um estádio gritando seu nome. Lembrou-se das vezes em que ouviu que não era autossuficiente, que não tinha físico, que era melhor procurar um emprego de verdade. Lembrou de quando quase acreditou que sonhar não era para ele. Mas naquele instante, vendo aquelas crianças, entendia. Se tivesse desistido, se tivesse se deixado vencer pela vergonha ou pela dúvida, aquele centro esportivo não existiria. Aqueles meninos e meninas talvez estivessem na rua, expostos, sem direção, sem futuro. Respirou fundo, tentando conter a emoção, e caminhou lentamente até o carro. Ao entrar no veículo, pediu ao motorista que esperasse alguns minutos. Sentou-se em silêncio, ligou o ar-condicionado e abriu a galeria do celular. Começou a deslizar o dedo pelas fotos que tirara naquele dia. Os rostos suados e felizes, o menino da trivela, as meninas dividindo a bola com garotos com naturalidade, a quadra cheia de vida. Uma paz o envolveu. Foi quando o telefone tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Ele hesitou. Não costumava atender números que não reconhecia, mas algo naquela manhã o deixará sensível, mais receptivo. Atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, firme e formal. Senhor Roberto Carlos da Silva Rocha? Sim, sou eu. Aqui é da Secretaria da Presidência da República. O presidente Lula gostaria de convidá-lo pessoalmente para um evento especial em Brasília na próxima semana. Roberto Carlos endireitou a postura no banco. Levou alguns segundos para processar. Não era todo dia que se recebia uma ligação do gabinete presidencial. Evento especial? De que se trata exatamente? Perguntou, tentando soar natural, mas sentindo o coração acelerar. Ainda não podemos divulgar todos os detalhes, senhor. Mas trata-se de uma iniciativa voltada ao esporte e ao impacto social. O presidente fez questão de solicitar sua presença pessoalmente. Houve uma pausa. Roberto olhou pela janela. As crianças ainda brincavam no campo. Como se o destino estivesse orquestrando tudo, uma menina fez um gol e gritou: "É campeão!" Com os braços erguidos, como se disputasse uma final da Copa do Mundo. Entendo. E por que eu? Perguntou, mais para si mesmo do que para o interlocutor. O presidente Lula acredita que sua trajetória tem muito a contribuir com o que será anunciado. Ele prefere explicar pessoalmente. Roberto assentiu, mesmo que ninguém pudesse vê-lo. Está certo. Diga ao presidente que estarei lá. A ligação foi encerrada. Por alguns minutos, Roberto permaneceu em silêncio absoluto. Não por falta de palavras, mas porque sentia que algo estava prestes a mudar.
Aquela ligação carregava algo além de um convite. Era um chamado. Um novo capítulo. Uma convocação diferente. Não para vestir a amarelinha, mas talvez para representar uma outra camisa. Há de milhões que, como ele, aprenderam a vencer começando por baixo, descalços e invisíveis. Naquela noite, em casa, conversou com a esposa, Letícia, sobre o ocorrido. Ela, sempre sensata e com um sorriso doce, olhou nos olhos dele e disse: "Amor, talvez seja hora de parar de achar que não merece. Talvez você tenha feito mais do que imagina." Ele balançou a cabeça, incrédulo. "Eu só ajudei como pude, sem querer aparecer. Tem tanta gente mais engajada, com mais discurso, mais estudo. Mas poucos com seu exemplo. Você é a prova viva de que dá para sair do nada e chegar lá. Isso inspira. Isso transforma." Roberto respirou fundo. Olhou para a estante, onde havia poucas lembranças de sua carreira. Uma chuteira autografada, uma foto com a seleção e uma bola gasta, daquelas de campinho de bairro. Levantou-se, pegou a bola e girou-a entre os dedos. Sorriu. "Tá bom. Vamos ver o que o Lula quer." Nos dias seguintes, Roberto manteve a agenda discreta. Evitou contar a outros amigos, preferiu digerir tudo com calma. Ainda assim, não conseguia parar de pensar no que aconteceria em Brasília. Um evento sobre esporte e impacto social? Ele tinha suas suspeitas, mas não queria se antecipar. Sabia que qualquer ação vinda da presidência tinha peso, visibilidade e responsabilidade. Mas uma coisa era certa: aquela ligação tinha mexido com ele. Não por vaidade, isso ele já aprenderá a controlar há muito tempo, mas por inquietação. E se fosse sua chance de fazer mais? De fazer melhor? Não com a perna esquerda, mas com o coração. No sábado, um dia antes da viagem, decidiu voltar ao centro esportivo, mas sem avisar ninguém. Chegou cedo, de boné e óculos escuros, tentando passar despercebido. Mas bastou colocar os pés na quadra que foi reconhecido. As crianças o cercaram, pulando, abraçando, pedindo selfies. Uma menina chamada Lia, de cabelos crespos presos em um coque improvisado, se aproximou timidamente e disse: "O senhor que ajudou a construir esse lugar, né?" Roberto sorriu. "Eu só dei uma força. Minha mãe disse que, se não fosse esse centro, eu e meu irmão ainda estaríamos morando na rua. Aqui, eu aprendi a jogar bola e a sonhar." Ele ajoelhou-se, olhando nos olhos da menina. Então, já valeu a pena. Ao se despedir naquele dia, já com a mala pronta para Brasília, Roberto Carlos sentia que algo estava em ebulição. Como nos momentos antes de um grande jogo, quando o estádio vibra, mas o coração do jogador precisa estar calmo. Ele sabia que o que o esperava não era um troféu, nem uma medalha. Era algo maior. Algo que ainda não tinha nome, mas que nasceria, como tantas vezes aconteceu, do campo. O voo para Brasília decolou sob um céu limpo e sem turbulências, mas dentro de Roberto Carlos, o clima era outro. Apesar da tranquilidade da cabine executiva, do atendimento cordial e da distância física dos problemas do mundo, sua mente estava um verdadeiro turbilhão. Sentado junto à janela, ele olhava para as nuvens como se nelas buscasse respostas. A lembrança da conversa com Lia, a menina do centro esportivo, ainda ecoava forte em sua cabeça. "Se não fosse esse centro, eu e meu irmão ainda estaríamos na rua." Aquilo não era uma frase qualquer. Era um soco no estômago. Um lembrete do porquê tudo aquilo importava. Quando o avião pousou no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, Roberto recolheu seus pensamentos e seguiu até a área de desembarque. Um carro oficial da presidência o aguardava. O motorista, um senhor educado chamado seu Djalma, abriu a porta com um sorriso discreto. "Bem-vindo a Brasília, seu Roberto. O presidente está ansioso pela sua presença." "Obrigado, Djalma. Espero que essa ansiedade não seja expectativa demais", respondeu ele, meio em tom de brincadeira, meio em preocupação sincera. Durante o trajeto até o hotel reservado pela presidência, Roberto não conseguiu evitar pensar nas palavras da esposa. "Talvez você tenha feito mais do que imagina." Aquela frase, tão simples, ganhava peso a cada quilômetro rodado. O que ele achava ser um gesto pequeno, quase anônimo, talvez tivesse de fato gerado consequências maiores do que ele jamais sonhou. Mas ele não conseguia se ver como um símbolo. Não conseguia aceitar que seu nome fosse colocado ao lado de pessoas que dedicavam a vida inteira ao trabalho social. Ele só tinha jogado futebol, ainda que com paixão e disciplina, e, com o tempo, decidiu usar parte do que ganhou para ajudar quem vinha atrás.
Isso era obrigação, não mérito. Era o mínimo. Não devia virar notícia. E muito menos ser premiado. No hotel, um envelope o aguardava na recepção. Dentro, um cartão da presidência e uma mensagem escrita à mão. Sua presença amanhã é mais do que simbólica. É necessária. O Brasil precisa de exemplos reais. Obrigado por aceitar o convite. Um Lula. Roberto leu e releu a mensagem algumas vezes. Colocou o cartão no bolso da camisa e subiu para o quarto em silêncio. Sentado na varanda do quarto, com vista para o eixo monumental, decidiu ligar para 2 amigos que sempre o ajudaram a manter os pés no chão. Juninho Pernambucano e Mariana, uma amiga de infância que se tornará coordenadora de projetos sociais no interior do Paraná. Juninho atendeu com sua risada habitual. Fala, tratorzinho. Tá sumido, hein? E aí, irmão? Tô em Brasília. Me meteram numa fria, parece. Que fria? Me chamaram para um evento amanhã. Coisa da presidência. Dizem que é sobre esporte e impacto social. E tão falando que é para me homenagear. Ué, e você acha ruim? Acho estranho, Juninho. Eu nunca fui santo. Nunca fui modelo. Fiz muita besteira fora de campo. Só depois de velho é que comecei a ajudar de verdade. E mesmo assim, escondido. Juninho ficou em silêncio por alguns segundos. Roberto, quantos jogadores você conhece que ficaram milionários e não devolveram nada pra ninguém? Quantos usaram o nome pra abrir boate? E não escolinha? Você pode não ser perfeito, mas o que você fez, muita gente não fez. Não sei, irmão. Ainda acho que tem gente mais merecedora. Talvez tenha. Mas hoje o palco é seu. Aproveita. E fala com o coração, como sempre fez com o pé. A conversa o acalmou um pouco. Logo depois, ligou para Mariana. Mari, tô num dilema. Roberto, se é mais um daqueles em que você acha que não é digno de reconhecimento, já vou desligar, disse ela, rindo. É sério. Vão me homenagear amanhã. Mas eu não sei se aceito isso. Você tem ideia de quantas meninas do meu projeto têm o nome Carla por causa de você? Quantas vezes mostrei seus vídeos para motivar as atletas que não tinham tênis, nem uniforme? E isso é mérito meu? É, sim. Porque você não só inspirou com a bola, mas também com o silêncio. Com a forma como ajudou, sem precisar aparecer. As crianças sentem isso, Roberto. Sentem quando é de verdade. Ele respirou fundo. Sentiu um nó na garganta. Às vezes acho que só tô tentando me redimir dos erros. E quem não tem erros? A diferença é o que você faz com eles. Depois de desligar, ficou olhando o céu noturno de Brasília. As luzes organizadas da cidade contrastavam com o caos que sentia por dentro. Não era medo. Era responsabilidade. Ele sabia que, qualquer que fosse o evento do dia seguinte, não seria apenas uma cerimônia. Seria um divisor de águas. Tomou um banho demorado, jantou algo leve e deitou cedo. Mas o sono não veio. Passou horas olhando para o teto, revivendo momentos da infância, da carreira, dos bastidores que ninguém conhecia. Lembrou do pai, que dizia que quem ajuda calado ajuda 2 vezes. Lembrou da mãe, que vendia bolo na rua para sustentar os filhos. Lembrou de um técnico da base que o expulsou do treino por chegar com o calção rasgado. E lembrou de cada criança que ele viu correr naquele centro em Campinas. Era por elas que ele iria, não por si mesmo. Na manhã seguinte, acordou antes do sol nascer. Vestiu um terno escuro, simples, mas elegante. No bolso do paletó, colocou uma foto dobrada de sua família, pai, mãe e irmãos, tirada num campo de terra no interior de São Paulo. Antes de sair do quarto, olhou no espelho e disse a si mesmo: vai lá e fala com o coração. Nada mais. O carro da presidência o buscou pontualmente às 8 horas. O mesmo motorista do dia anterior, seu Djalma, estava no volante. Pronto para fazer história, seu Roberto? Pronto para contar umas verdades, respondeu ele, com um sorriso discreto. Ao chegar ao Palácio do Planalto, foi recebido por assessores e conduzido a uma sala reservada. Lá estavam outros nomes do esporte, como Formiga, Kaká, Zico, além de técnicos e dirigentes. Todos sorridentes, mas curiosos. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria. Havia rumores de um grande anúncio envolvendo esporte e comunidades, mas nada concreto. Um assessor se aproximou. O presidente falará em instantes. A cerimônia será no Salão Nobre. A cadeira principal da primeira fileira está reservada para o senhor. Roberto engoliu seco.
A pressão subia. Mas ele manteve a calma. E se eu não quiser a homenagem? Perguntou. Senhor Roberto. Não se preocupe. O presidente está ciente da sua humildade. É por isso mesmo que ele fez questão de convidá-lo. Roberto apenas assentiu. E pensou, talvez seja hora de parar de fugir da luz, e começar a refletir a que vem de dentro. O salão nobre do Palácio do Planalto estava completamente lotado. Era possível sentir no ar uma energia diferente, quase elétrica, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. As cadeiras estavam ocupadas por autoridades, jornalistas, atletas, líderes comunitários, professores de educação física de escolas públicas e dezenas de crianças convidadas de vários estados do Brasil. No fundo do salão, um enorme telão exibia o brasão da República ao lado do título: Brasil em Movimento, transformando vidas pelo esporte. Roberto Carlos entrou acompanhado por um assessor da presidência. Usava o mesmo terno discreto da manhã, com a camisa branca aberta no colarinho e um olhar calmo, mas atento. Ao atravessar o salão rumo à primeira fileira, muitos o reconheceram. Alguns se levantaram discretamente para aplaudi-lo. Outros sussurravam seu nome com admiração. Mas ele apenas acenava com um leve sorriso, recusando qualquer protagonismo. Sentou-se ao lado de Formiga e Cacá, que o cumprimentaram com entusiasmo. E aí, tratorzinho? Sussurrou Cacá, com um sorriso. Sabe o que vai acontecer? Nem ideia, respondeu Roberto. Só sei que não vim buscar medalha. Formiga, sempre serena, olhou para ele com carinho. Às vezes a medalha é só um pretexto para tocar corações, meu amigo. Fica tranquilo. Minutos depois, uma fanfarra discreta anunciou a chegada do presidente da República. Lula entrou acompanhado de sua equipe, trajando terno escuro e gravata vinho, acenando para os presentes com naturalidade. Quando passou pela primeira fileira, fez questão de apertar a mão de Roberto com firmeza e disse em tom baixo: "Que bom que você veio, guerreiro." Roberto apenas assentiu, com respeito. O presidente subiu ao palco e caminhou até o púlpito central. A sala silenciou imediatamente. Lula respirou fundo e começou: "Brasileiras e brasileiros, bom dia. Hoje é um dia especial. Um dia em que celebramos não apenas um programa público, mas uma filosofia de vida. O Brasil em Movimento é mais do que um investimento em centros esportivos. É um pacto com o futuro. Um compromisso com nossos jovens. E com nossos sonhos." A plateia aplaudiu. Eu sempre disse que esporte não é luxo. É direito. É ferramenta de inclusão. É ponte entre o impossível e o possível. E ninguém representa essa travessia melhor do que o homem que está aqui na minha frente hoje, Roberto Carlos da Silva Rocha. Novo aplauso, mais caloroso. Todos se viraram para olhar Roberto, que respirou fundo. Esse homem, nascido em humildade, com um corpo que diziam ser inadequado ao futebol profissional, com um histórico de desafios que poucos suportariam, usou seu talento não apenas para brilhar nos campos, mas para iluminar caminhos onde antes havia escuridão. No telão, começaram a aparecer imagens da carreira de Roberto: gols pela seleção, sorrisos no vestiário, lances históricos no Real Madrid e cenas menos conhecidas, visitas discretas a abrigos, partidas beneficentes, construção de quadras em periferias. É por isso que hoje, com orgulho, convido Roberto Carlos ao palco para receber uma homenagem em nome de milhões de brasileiros e brasileiras que se viram nele, se inspiraram nele e foram transformados por seu exemplo. Roberto Carlos levantou-se lentamente. Os aplausos se intensificaram. Cacá lhe deu um tapinha nas costas. Formiga sorriu com os olhos marejados. Ao subir os degraus do palco, Roberto sentia o peso de cada passo. Mas não era o peso da vaidade. Era o peso da responsabilidade, da verdade, do que estava prestes a dizer. Recebeu das mãos do presidente um troféu simbólico com uma inscrição: por transformar o silêncio em esperança. Lula tentou abraçá-lo, mas Roberto segurou o microfone com as duas mãos, fitou a plateia por alguns segundos e falou, com voz firme e pausada: "Senhor presidente, senhoras e senhores, amigos, eu agradeço, do fundo do coração, por esta homenagem. Mas preciso ser honesto, eu não vim aqui para ser premiado." O silêncio se espalhou como uma onda. Eu não sou herói. Nunca fui. Cometi erros. Dentro e fora de campo. Falei o que não devia, confiei em quem não merecia, vacilei com quem me amava. E quando pendurei as chuteiras, achei que tudo aquilo ia ficar para trás. Mas descobri que tinha uma missão maior. E comecei a ajudar. Discretamente.
porque não achava que merecia aplausos. Achava que era o mínimo. Algumas pessoas na plateia já choravam. Jornalistas pararam de escrever. As câmeras se fixaram em seu rosto, onde agora havia uma lágrima solitária escorrendo. Não sou contra homenagens. Mas sei que tem professor que dá aula em sala sem janela. Tem treinador que paga passagem para criança competir em outra cidade. Tem mãe que vende trufa na rua para comprar meião pro filho. São essas pessoas que precisam estar aqui. Não eu. Lula, do lado, ouvia com atenção genuína. Então, com todo respeito, eu não posso aceitar essa homenagem como se fosse minha. Se o senhor me permitir, presidente, eu gostaria de transformá-la em outra coisa. Em combustível. Em ferramenta. Em compromisso. Deu um passo atrás. Ia se retirar. Mas, de repente, uma movimentação ocorreu no meio da plateia. Uma menina, pequena, magrinha, de uns 10 anos, levantou-se com um ramalhete de flores na mão e correu até o palco. "Espera!" gritou ela, com a voz trêmula. Seguranças hesitaram, mas Lula fez um gesto com a mão, autorizando a aproximação. A menina subiu timidamente, ofegante. Aproximou-se de Roberto, estendeu as flores e disse: "Meu nome é Lia. Eu sou a menina que o senhor viu naquele centro, lembra?" Roberto ficou em choque. Assentiu lentamente. "Minha mãe disse que, quando a gente não tinha onde morar, o abrigo só nos aceitou porque foi o senhor que doou. E que esse abrigo virou o centro esportivo. Foi lá que eu aprendi a jogar. Foi lá que eu aprendi a sonhar. E eu sonho, sim. Quero jogar pela seleção feminina um dia. E quero que o senhor saiba que o senhor já fez mais do que imagina." A sala explodiu em lágrimas. A plateia se levantou em uníssono. Roberto caiu de joelhos e a abraçou, chorando como há muito tempo não chorava. Lula se aproximou, colocou a mão em seu ombro e falou: "Agora você entende por que é você?" Roberto, com a voz embargada, sussurrou: "Entendo. E aceito. Mas só se for para continuar. Só se for para fazer mais." Lia sorriu. A plateia aplaudiu por minutos. Era mais do que um momento bonito. Era uma resposta do Brasil profundo, silencioso, invisível, que, naquele instante, encontrou sua voz numa menina com flores nas mãos e coragem no peito. Nos dias que se seguiram à cerimônia no Palácio do Planalto, a imagem de Roberto Carlos ajoelhado diante da pequena Lia rodou o país. Telejornais, sites esportivos, colunas sociais e até programas matinais exibiram a cena com manchetes como: "Um gigante se emociona, a flor que venceu o silêncio, quando o ídolo se curva ao futuro." Mas, para Roberto Carlos, aquilo tudo era secundário. O verdadeiro impacto não estava nas manchetes, mas no que nasceu dentro dele naquela manhã. Algo se acendeu. Uma chama antiga, que ele pensava ter se apagado com a aposentadoria, com os anos, com as desilusões. Mas que Lia, com suas flores e sua história, reacendeu com força. Roberto não voltou direto para casa. Pediu que o carro da presidência o levasse ao local que, anos antes, fora apenas um terreno baldio com entulho e mato alto, nos arredores de Limeira. Ali, onde hoje funcionava um dos centros esportivos que ele ajudou a construir, havia vida. Havia crianças correndo, mães conversando sob sombra de árvores, jovens treinando como se estivessem na final da Libertadores. A cena o fez sorrir e, ao mesmo tempo, sentir um peso doce no peito. Ele saiu do carro, recusou qualquer anúncio de sua chegada, e entrou como quem visita a própria casa. Lá dentro, foi recebido por Dona Sônia, coordenadora local do projeto, que se espantou ao vê-lo sem aviso. "Roberto! Meu Deus! O que faz aqui? Vim ver com os próprios olhos se o que a gente planta floresce mesmo. Aqui floresce, sim, todo dia." Ela o guiou pelas dependências do centro. Mostrou a nova biblioteca comunitária montada com doações. Apontou os novos vestiários, erguidos por mutirões organizados pelos próprios pais das crianças. Apresentou um grupo de meninas entre 12 e 14 anos que haviam acabado de ganhar um torneio estadual. Uma delas, chamada Clara, reconheceu Roberto e gritou: "Oi, tio Carlos. A gente viu o senhor na televisão com a Lia." Ele riu e respondeu: "E vocês também vão subir em muitos palcos ainda, meninas. Mas os verdadeiros palcos são esses aqui: os campos de terra, os treinos com chinelo, os domingos com macarrão e goleada." Durante horas, conversou com os jovens. Ouviu sonhos, medos, gargalhadas.
Perguntou sobre escola, sobre casa, sobre comida. Prometeu voltar. E, pela primeira vez em muitos anos, não sentiu que estava apenas visitando. Sentiu que pertencia. Naquela noite, em seu quarto de hotel simples na cidade vizinha, sentou-se diante do laptop e escreveu de próprio punho um plano. A criação de uma rede nacional de núcleos esportivos comunitários sob a coordenação de ex-atletas e professores populares. Não queria criar mais uma ONG para sair na capa de revista. Queria montar uma estrutura horizontal, com poder nas pontas, com autonomia local, mas com compromisso ético e esportivo. Nos meses seguintes, reuniu-se com arquitetos, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas e técnicos voluntários. Ligou pessoalmente para ex-companheiros de seleção. Muitos toparam na hora. Cafu ofereceu apoio logístico em São Paulo. Juninho abriu as portas dos projetos no Nordeste. Formiga organizou núcleos para meninas nas comunidades do Rio. Até jogadores jovens da nova geração se aproximaram. Vinícius Júnior doou uniformes. Hendrick, mesmo concentrado em carreira internacional, gravou vídeos motivacionais para os alunos. A rede foi batizada de Base Forte. O lema, escolhido por Roberto, era uma frase simples escrita no muro do centro em Limeira: sonhar é um direito. Jogar também. Ele se recusou a ser chamado de presidente ou embaixador. Preferiu o título de treinador de sonhos. Aos poucos, o que era um impulso emocionado virou realidade concreta. Centros já existentes foram fortalecidos. Novos terrenos começaram a ser adquiridos, sempre em lugares invisíveis no mapa turístico do Brasil. Zona rural do Piauí, sertão de Alagoas, periferia de Belém, morros do Rio. E em todos eles, Roberto fazia questão de visitar. Nunca como estrela, sempre como parceiro. Em uma dessas viagens, foi até um povoado no interior da Bahia, onde só havia um campo de terra com 2 través de madeira tortas. Ao chegar, uma criança o reconheceu e gritou: "Mãe, é o carequinha do chute forte." Ele gargalhou, jogou bola com eles, levou chute na canela, suou sob o sol escaldante. E antes de ir embora, reuniu todos e disse: "Um dia, um de vocês pode jogar em Wembley. Mas se isso não acontecer, tudo bem. Porque se vocês forem bons uns com os outros, já terão vencido." A frase viralizou nas redes sociais, mesmo ele nem tendo conta oficial. Alguém filmou e postou. E de repente, o carequinha do chute forte virou também o carequinha do coração gigante. Mas não era fama o que ele queria. Era continuidade, sustentabilidade, propósito. Por isso, criou uma fundação que garantiria que, mesmo quando ele não pudesse mais estar presente, os núcleos seguiriam funcionando. Contratou jovens líderes das próprias comunidades para coordenar. Criou bolsas para a formação de professores locais. Instituiu uma carta de princípios onde constava, entre outras coisas: 1. Nenhuma criança será recusada por aparência, gênero, religião ou condição social. 2. O futebol é a porta de entrada, mas a dignidade é o destino. 3. Sonhar não será privilégio, será rotina. Um ano após o dia em que Lia subiu ao palco do Planalto, Roberto organizou um grande encontro em Brasília com representantes de todos os núcleos do país. A ideia era simples: celebrar as conquistas e ouvir propostas. O evento foi realizado em um centro de convenções modesto, com decoração feita por alunos de artes das próprias comunidades. No palco, em vez de autoridades, estavam jovens líderes. Roberto sentou-se na plateia como qualquer outro participante. Quando foi convidado ao palco, hesitou. Subiu sem microfone, pegou um pedaço de giz e escreveu no quadro: "Quando eu chutei a bola para fora do Maracanã, eu só queria rir. Hoje, eu só quero que essa bola volte com mais sonhos dentro." A plateia aplaudiu de pé. Nos bastidores, Lia, agora com 11 anos, usando o uniforme da seleção feminina sub-13, abraçou Roberto e disse: "A gente vai te dar orgulho, viu?" Ele a abraçou de volta, emocionado, e respondeu: "Vocês já dão, Lia. Cada vez que chutam uma bola, cada vez que se ajudam, cada vez que não desistem." E naquele abraço, não estavam apenas um ídolo e uma fã. Estavam o passado e o futuro do Brasil. A travessia de um homem que saiu de uma rua de barro para tocar milhares de corações, não com gols, mas com gestos. Roberto Carlos jamais buscou uma estátua. Mas, sem querer, se tornou alicerce de algo maior. De campos onde nascem sonhos. De quadras onde se plantam esperanças. De crianças que, mesmo descalças, aprenderam que têm o direito de correr. E isso, ele sabia,
Era o maior título que poderia receber.